Nos estúdios da TV Unicesumar, Ricardo Ferreira é um dos organizadores do Team Street, que nós damos o nome de Team Street Brasil, diferenciado em todos os países, pode ter certeza. Lembrando que o Team Street foi fundado em 2004 aqui no país. É uma satisfação e é uma oportunidade de saber o que um jovem, faz para que outros jovens tenham a mesma percepção desse Deus vivo, que pode estar aqui como pode estar e está na casa de todos aqueles que nos veem. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês. E o que nos move é esse Deus que está aqui, que está nessas casas e que nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo nesse tempo, E o que Ele está fazendo nesse tempo? Ele está fazendo algo novo. Eu acredito que Ele tem levantado uma geração, muitas vezes desacreditada, uma geração que às vezes as pessoas olham para um adolescente, para um jovem, e não acredita muito no potencial desse jovem, desse adolescente. E eu acredito que Ele está olhando para essa geração e acreditando, vocês podem, vocês conseguem viver uma vida comigo, uma vida com Deus, Vocês conseguem viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida diante do Senhor, Uma vida que o agrade, que contemple a beleza dEle. Olha, Ricardo, é fácil para algumas pessoas viver com Deus, mas para algumas pessoas viver Deus é muito complicado. Em que momento a gente pode descomplicar isso? Eu acho que a gente complica a nossa relação com Deus por parte dos nossos pressupostos com relação a Ele, A gente entende que a primeira coisa que nos vem à mente, ao coração, quando estamos pensando com relação a Deus, fala muito sobre a gente. Fala a imagem que nós temos dEle. Então, a primeira coisa que nós pensamos dEle. Então, para disso... Você acha que é alguma coisa que a gente tem que mergulhar dentro da gente? Sim. E ver... Eu acho que a gente sentir, analisar o que nós estamos passando. Sim, eu acho que a gente avalia muito Deus pelas nossas experiências. É isso que eu quero. E eu acho que o que acontece é que daí às vezes a pessoa tem uma experiência difícil na sua vida e ela fica pensando onde Deus está nesse momento, Então acho que a gente tem que avaliar Deus por quem Deus é, Pela palavra de Deus, Às vezes quando nós tivermos as impressões no nosso coração, olhar para dentro, fazer uma autoanálise na nossa vida, mas também fazer uma análise do alto, perguntando, como Davi disse, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então acho que a partir do momento que a gente começar a ser um pouco mais sincero com a gente, com os nossos pressupostos, nossas experiências, e se voltar realmente para onde Deus quer, que é a sua palavra, conhecer através da sua palavra, eu acho que a gente vai começar a trilhar um caminho muito mais fácil. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora do Team Street Brasil. Team Street Brasil, sim. Ele em 2004 teve aí a sua inserção aqui no nosso país, mas de todos os países onde ele está presente, o Brasil sempre foi a menina dos olhos de quem criou o projeto, de quem está no projeto. Por quê? O Brasil é um país continental, jovens em muito mais quantidade do que em outros países, porque nós temos países em que a faixa etária já está chegando aí a ótima idade, nem é a melhor idade, a ótima idade, mas o jovem brasileiro ele tem tido algumas oportunidades de constatar a presença de Deus. Então, por isso que eu digo que o Team Street Brasil ele tem tido revelações substanciais. Eu gostaria que você falasse algumas dessas experiências, se for possível. Team Street, a experiência ela acaba se tornando individual, Cada pessoa tem uma experiência dentro daquilo que a gente propõe. E o que a gente propõe é que o adolescente tenha uma experiência de alto impacto, que isso ele conheça Jesus através disso e possa refletir isso no seu mundo, Mas uma das formas que nós ministramos essa geração, os adolescentes, é com uma ministração criativa.
a gente pegou a palavra de Deus, que é pregada há tantos séculos, né? E a gente não mudou a palavra, não mudou a essência, a gente não mudou a Bíblia, só que a gente contextualizou de uma forma que eles consigam entender. Né? Por exemplo, nessa edição nós estamos falando do 23, né? Como você disse, uma referência ao Salmo 23, a vida de Davi. É um salmo que tem muitos elementos ali, muitos símbolos nesse salmo. Fala de Deus, fala de uma mesa, fala de um banquete, e ele termina assim: certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então ontem a gente teve no dia de ontem, né, domingo, à tarde, a gente teve diversas experiências artísticas que eram artistas expressando arte para o maior artista, que é Deus, Criador, né? Então nós tivemos ali a apresentação de dança, que falava do nosso coração diante do Senhor. Nós tivemos ali vídeos que falavam dessa relação, que nos levavam a esse entendimento do que o Senhor é. E de uma maneira criativa, ontem nós trouxemos até algumas ovelhas verdadeiras para que os adolescentes conhecessem esses animais e entendessem um pouco mais do que é ser um pastor, né? Uhum. Então é uma figura, hoje a gente conhece o pastor como aquela pessoa que cuida de pessoas, né? Mas o pastor na Bíblia fala de alguém que cuida de ovelha. Nós trouxemos essa figura para eles entenderem isso. E foi muito legal, porque eu acredito que, não tenho esses dados, então vou falar um dado de mim mesmo, né? Machismo. Eu acho que 90% daquelas pessoas nunca tinham visto uma ovelha pessoalmente. E eles viram uma ovelha, nós fizemos uma dinâmica, né? Uma brincadeira, que agora o adolescente tem que cuidar dessa ovelha por 24 horas. Então ele tinha que pegar a ovelha e eles achando que ia ser ovelha de verdade, mas não seria, né? Uhum. Então pegamos uma ovelha de verdade, levamos, falamos: vocês topam cuidar dela 24 horas? Ó, tem que dar banho, tem que dar comida, tem que fazer o devocional junto, tem que alimentar, tem que fazer tudo. E aí eles toparam o desafio, só que daí a gente pegou 2 pelúcias e entregamos para que esses adolescentes pudessem cuidar, exercitar esse cuidado, esse pastoreio de estar perto. Então, dentro disso a gente vai trazendo ali o contexto do Salmo 23, ensinando por que ele foi escrito, em que momento da vida de Davi. Falamos muito sobre o rei Davi, que foi o segundo rei da grande nação de Israel, né? Um pequeno espaço em proporção geográfica, mas grande em influência, né? Então a gente começou a falar dessa forma, administração criativa, para que eles pudessem ter essa experiência. Agora, experiência individual tem muitas, né? Eu tenho que deixar registrado aqui que um evento como esse não se faz em uma semana, né, Ricardo? Vocês, tudo que é colocado à disposição dos adolescentes que cá estão, que estarão, né, foi pensado, repensado e experienciado, né? Que nem não foi da cabeça de alguém falar: traz 2 ovelhas ou 3 ou 4 e vamos fazer, né? Houve, lógico, algo que foi experienciado para isso, né? Houve uma experiência. Dessa experiência que vocês fizeram ontem com os jovens, você tem quantos anos, se me permite? Eu tenho 34. 34. Na sua idade, havia ou houve algum momento que você tivesse a mesma experiência que vocês estão dando oportunidade para esses jovens que aqui estão? Não, eu não conheci o Senhor na minha adolescência, embora eu nasci num lar de família parcialmente evangélica, né, cristã. Eu não conhecia o Senhor. Até os meus 20 anos eu era um ateu. Uhum. Mas era aquele ateu tranquilo, protestante, não protestante no sentido que milita, né? Uhum. Mas tranquilo. Você fala: Deus te abençoe, eu acreditava. Você fala assim, que Maomé te abençoe, eu acreditava também. Então, eu não acreditava, então não ia fazer bem nem mal, eu acreditava que você estava me desejando algo bom, né? Eu me converti entre os 20 e 21 anos. Uma experiência muito forte com Jesus, que eu percebi a sua existência, a sua natureza, a sua divindade, aquilo que Ele é. E então eu não tive uma oportunidade na adolescência. E exatamente foi nisso que o Senhor me chamou, e aí quando eu entendi a minha vocação, aquilo que Deus me chamava, eu decidi gastar os meus dias para que outras pessoas pudessem ter essas experiências e não precisar viver algumas coisas que eu vivi na minha juventude ali, adolescência, longe do Senhor. Então vamos lá. Estou usando você como o nosso experimento. Ontem, a hora que você viu as ovelhas, o que traz para você enquanto experiência, enquanto
aprendizado. Tiro a experiência, vamos colocar como aprendizado. Você, um menino ainda, de 34 anos, que está tendo essa grata missão de pastorear jovens tão necessitados, né, de uma palavra assertiva. Olha, a experiência que eu tive quando eu vi aquilo que a gente trabalhou muito, né? Como você disse, não acontece do dia para a noite. A gente já vem orando, planejando, executando há muitos meses, né? E quando eu vi aquilo acontecendo, eu vi assim, nossa, vale a pena todo o esforço. Mas o que Deus falou muito comigo é com relação à ovelha, né? A ovelha é um animal dócil. Você percebia que ele era dócil, qualquer um que passava a mão ela já inclinava. A ovelha é um animal vulnerável. Não é um animal agressivo, é um animal tranquilo. E aí eu me lembro da passagem que fala que Jesus foi como uma ovelha ao matadouro, né? Tranquilo, manso. E eu pensei como a gente precisa ser manso como uma ovelha, como Jesus, né? Às vezes a gente acha que é manso, mas toma uma fechada no trânsito, sai aquilo que é de ruim na gente pra fora, né? Então acontece alguma coisa ruim, a pessoa em casa, a esposa, o marido, né, o filho, responde de alguma forma que você não gosta e sai algo ruim de dentro de você e você fala, pô, eu acho que eu não sou uma ovelha, né? Tô muito agitado, né? Tô mais um bode aqui, né? do que uma ovelha. Então a mansidão dessa ovelha me chamou a atenção, porque me remeteu à pessoa de Jesus, a mansidão que ele tinha. Eu tenho a satisfação de receber hoje aqui conosco o Ricardo Ferreira, que é um dos organizadores do Teen Street Brasil. E esse programa, ele tem um objetivo também, não só de falar sobre o Teen Street, mas fazer um convite para você. Vamos lá. Nós estamos falando com pessoas, pais, mães, que é mais ou menos o público que a gente chega, tios, tias, avós, né? Mas é muito complicado ainda você conseguir a atenção de um jovem, que hoje ele quer tudo muito imediato, né? Como foi ou como tem sido essa forma, a mídia, o meio de chegar nesses jovens? O que vocês estão utilizando? Olha, hoje o Teen Street ele tem um método Teen Street de ser, né? Tem uma maneira Teen Street de ser. E essa maneira, ela consegue se conectar ao coração do adolescente. Então a gente pega aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão no momento, e a gente tenta trazer isso para, de alguma forma, engajá-los, né? Naquilo que tem de eterno, naquilo que tem de essencial. Então às vezes nós usamos das redes sociais, né? Então se eles estão nas redes sociais, a gente precisa se posicionar de uma maneira forte, coerente, mas intencional dentro das redes sociais. A gente tem trabalho nas escolas, trabalho com as igrejas, com apoio. Então a maneira que nós alcançamos os adolescentes é indo aonde eles estão e lá nos comunicando com eles, né? A gente gosta de ouvi-los. Porque se a gente não os ouvir, a gente não merece que eles nos ouçam, né? Então a gente acaba ouvindo o que o adolescente tem a dizer, suas dores, as suas lutas, nos conectamos com eles através das redes sociais, através dos projetos nas escolas, nas igrejas. Eles vão vindo. Eles estão vindo. Nós entendemos que tudo isso existe um planejamento. Houve um planejamento por parte de vocês até o momento em que os participantes fizeram uma inscrição, tem lá os seus crachás, tiveram uma recepção de acordo como sempre acontece. Sempre acontece, mas de forma diferenciada, sempre chamando vocês, enquanto organizadores, chamando para si essa responsabilidade do diferente. E esse ano tem sido diferente também, porque vocês estão abertos para receber pessoas que não necessariamente tenham feito essa inscrição. Lógico, vai ter um acompanhamento para isso. Mas como vai funcionar para que pessoas
estejam, façam parte desse momento do 23. Para que as pessoas possam participar, né? Em primeiro, o adolescente que quer vir de forma integral, né? Hoje já não dá mais, porque já estamos andando, tem um processo para isso. Entra no nosso site, no link que nós temos na bio do Instagram, e ele faz a inscrição para as temporadas. Nossa próxima temporada é em janeiro. Estaremos celebrando 20 anos do Teen Street Brasil. E vai ser uma grande festa, né? Nossos amigos aqui de tanto tempo estarão conosco, que vai ser algo muito legal. Mas para aqueles que querem participar desta temporada, né? Por exemplo, o pai que quer vir, você que é pai, quer vir estar aqui com a gente, quer conhecer o que é o Teen Street, na terça-feira à noite e na quinta-feira nós teremos essa oportunidade e ela é gratuita, né? Vocês vão chegar no ginásio do Colégio Objetivo, vão entrar pela entrada comum e vai ter um espaço reservado ali para que vocês possam participar conosco. E aí vocês vão ver aquilo que acontece. Mas também se tem um adolescente que deseja participar, né? O adolescente está ali, pô, será que eu vou? 5 dias dormindo lá, né? Tenho medo, ou os pais não permitem, e ele quer ter essa experiência de alguma forma. Sem ir os 5 dias primeiro, ele também pode participar. Nós temos a experiência que nós chamamos de Teen Day, que é quando o adolescente ele passa um dia com a gente. Então ele faz a inscrição, né, na bio do nosso Instagram, que é @TeenStreetBrasil. E aí tem a inscrição para essa participação diária. Eles vêm pela manhã, tomam um café com a gente, tem todas as experiências do dia, tudo que um adolescente que está dormindo aqui vive, eles vão viver naquele dia. Vão participar durante todo o dia, almoço, jantar e a parte noturna que tem a interação. E após isso eles têm um horário ali que eles fazem um check-out e vão para suas casas após ter uma experiência muito boa durante o dia. Então dá para todo mundo. Relembrar, na terça e quinta vai ser aberto aos pais. Sim. Aos pais de quem está participando ou os ao pais? Público geral, até o adolescente que quiser vir esses dias à noite. Terça e quinta-feira. Isso. Né? Terça, dia 18 e quinta dia 20. Então, são 2 dias que terá um espaço reservado dentro do ginásio de esportes para que as pessoas à noite participem deste momento que vocês têm um nome, acolhimento, como fala? A recepção. A gente tem um momento ali que eles passam para um ambiente onde nós vamos ter uma equipe recebendo, dando instrução, conversando, apresentando os projetos do Teen Street, da Unimissional, dos Legendários. E aí depois eles vão se direcionar para uma parte reservada do ginásio destinada aos visitantes. Pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser pai de adolescente que está ali, ou pode ser alguém que quer estar ali e participar desse momento de celebração com a gente. Você falou 2 projetos que são próximos, que é Unimissional. Interessantíssimo esse projeto. E eu tenho a oportunidade de, às 5 horas da manhã, orar junto com os legendários. Né? Muito interessante, porque é uma forma de você estar conectado. Aí diz assim, conectado com a internet? Não. Mesmo se a internet ela não estiver funcionando, você acorda. É interessante isso, né? É uma conexão real. Sim. Mas, Ricardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero que, nesse momento, você entenda o objetivo que o faz estar e ser o que você é. Como você disse, eu fui pego ali e estou vindo aqui. Não, você tinha sido escolhido já há algum tempo, tá bom? Acredite nisso, para estar aqui com a gente. E Deus o abençoe e que você tenha esse momento também para falar com as pessoas e falar um pouco desse Salmo 23, que é muito importante. Amém. O Salmo 23 acredito que é o salmo mais conhecido no mundo, né? Talvez você não conheça ele na sua totalidade ou não saiba recitar ele na sua totalidade, mas pelo menos o início, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero me direcionar minha fala a você, pai, mãe, tenha um adolescente, alguém que talvez você olhe com algumas preocupações. Talvez essas preocupações possam ser com relação à sua agressividade,
a sua ansiedade que tem acumulado, a sua sexualidade. E todas essas coisas são preocupantes. Mas nada é mais preocupante do que a condição desse adolescente em Deus, se ele já conhece ao Senhor verdadeiramente. Então o que eu deixaria de encorajamento é para que vocês invistam na vida dos filhos, para que eles possam participar de experiências que vão cultivar a eternidade no coração deles. Que Deus abençoe vocês e que vocês consigam praticar dessa forma aí um investimento, não financeiro, né? Mas um investimento de cativar ou de gerar a expectativa da eternidade no coração dos filhos. Deus abençoe. Tá certo. Ricardo, quando a gente fala no teen, nós estamos falando de que idade a que idade? O teen, os adolescentes que nós trabalhamos é de 13 a 17 anos. Uhum. Então essa é o público que nós queremos ministrar. O pessoal que tem acima dessa idade, 18 anos para cima, eles podem servir no Teen Street Brasil, né? Ser um staff, ser um líder, um auxiliar. Tem todo um procedimento, um protocolo, coisas que nós seguimos. Mas é de 12 a 17 anos. Tá certo. Muito obrigado.